Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isa e hoje a gente vai conversar sobre sono, mais precisamente sobre os primeiros ajustes que você precisa fazer se você quiser construir uma autonomia de sono com o seu filho. Lembrando, gente, para quem não me conhece, para quem não me acompanha na rede vizinha, eu tenho um bebê que não é mais bebê, ele já tem 2 anos, mas ele dorme a noite inteira desde os 3 meses de vida. E eu vou ensinar para vocês tudo, absolutamente tudo, o que eu fiz para chegar nesse resultado. Bom, sem enrolar muito, o primeiro ajuste é sobre o bebê em seu próprio quarto. Isa, mas o meu bebê, ele é menor de 6 meses. Eu sei que a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que os bebês durmam com os cuidadores até pelo menos os 6 meses de vida, por questão de segurança. Como que eu faço nesse caso? Bom, o meu filho dormiu comigo até os 6 meses de vida. Eu segui a orientação. Não me senti segura em colocar ele no quartinho dele antes. Só que a gente precisa saber de uma coisa muito importante em relação a isso. Dormir no mesmo quarto com o seu filho pode sim causar mais despertares. E por que pode causar mais despertares? Porque nós adultos, a gente faz barulho dormindo. A gente não sabe porque a gente tá dormindo, mas a gente faz barulho dormindo. A gente ronca, a gente faz vários tipos de sons, às vezes a gente até acaba falando dormindo. E os bebês, eles têm um sono mais leve do que nós adultos. E com isso, né, eles ficam mais propensos a acordar com qualquer barulho, com qualquer coisinha ali que aconteça no quarto durante a noite. E quando eu falo sobre dormir no quarto compartilhado, no mesmo quarto que os nossos filhos, eu não estou falando de cama compartilhada, eu estou falando de você dormir na sua cama e seu filho num berço próximo à sua cama. A cama compartilhada também entra nessa questão dos barulhos, só que com mais força ainda por questão dos movimentos. A gente sim pode acabar despertando os nossos filhos mesmo sem perceber. Então, além dos despertares naturais que esse bebê teria por questão de ciclo de sono, que eu posso falar um vídeo à parte para não misturar com esse, além desse despertar que naturalmente aconteceria pelo ciclo de sono, o seu filho ele pode acabar acordando também, porque ele está sendo acordado e antes do tempo. O segundo ajuste, ainda falando sobre coisas compartilhadas, eu vou falar sobre a cama compartilhada. A cama compartilhada, além de a criança acordar por questão de barulhos que a gente pode acabar fazendo durante a noite, se você é uma pessoa que dorme com animais também junto no mesmo local, essa chance de acordar a criança por questão de barulhos aumenta. Não só também por questão de barulhos, mas também por questão de movimento. Além do barulho que a gente faz durante a noite, a gente se mexe muito durante a noite. Querendo ou não, quando a gente começa a fazer cama compartilhada, a gente meio que fica imóvel ou às vezes dorme a noite inteira na mesma posição. Mas você não sabe o que acontece durante a noite. Pode ser que você se mexa dormindo. Então, segundo fator para fazer com que seu filho acorde. Segundo fator para despertar desnecessários. Além de ser uma prática que não é segura, e eu vou deixar aqui pra vocês inúmeros relatos de coisas horríveis que já aconteceram com pessoas que praticaram cama compartilhada, não ajuda no sono do seu filho. Isso você precisa entender. Não se alcança autonomia fazendo cama compartilhada. Terceiro ajuste que você vai precisar fazer se você quiser alcançar a autonomia é criar um ambiente seguro para o sono do seu filho. Acabamos de falar sobre cama compartilhada. Vou falar agora sobre o berço seguro. Se você quer poder deitar na sua cama à noite e dormir em paz, você precisa fazer com que seu filho durma em um ambiente seguro. Isa, mas por que um berço não seria seguro? Sim, tem diversas formas de um berço se tornar um enorme perigo à vida do seu filho. E uma delas é um berço cheio de travesseiros, de cobertas, de kit berços, de ninho redutor. Qualquer objeto dentro de um berço macio, fofinho, pode sim causar um risco grande de asfixia no seu filho. E eu aposto que você não vai querer dormir à noite, fechar os seus olhos com um berço cheio de kit berço, de almofada, de coberta, sabendo que seu filho pode simplesmente se prender em algum local, se prender no kit berço, se prender no meio da coberta e não conseguir tirar aquilo do rosto. E você estar dormindo e não perceber. Você precisa oferecer um ambiente seguro, um ambiente onde você sabe que você vai colocar o seu filho para dormir e que nada de ruim vai acontecer com ele, para você também poder deitar sua cabeça no travesseiro e descansar. Então, um berço seguro é um berço sem absolutamente nada. Isa, meu filho vai dormir só no colchão? Sim, só no colchão. E, gente, não é o fim do mundo, tá? Dormir só no colchão.
principalmente para bebês. Bebês naturalmente têm a cabeça muito grande, então eles não precisam de travesseiro. O travesseiro, na verdade, antes dos 2 anos, ele pode gerar incômodo na criança. Então, travesseiros só a partir do 2º ano de vida, para poder retificar a coluna. Antes disso, não tem a menor necessidade. Não, o seu filho não vai estar desconfortável, ele vai estar ainda assim num colchão, ele vai estar sim confortável. Isa, em relação à temperatura, meu filho vai passar frio, não vai dormir com coberta? Não, jamais, pelo amor de Deus. A gente quer oferecer um ambiente seguro, não fazer o coitado da criança passar por situações ruins, né? A gente, inclusive, só quer o bem-estar deles. Então, em relação à temperatura, você vai vestir a criança com roupa por cima de roupa, se for uma noite fria, ou você pode acabar investindo em sacos de dormir. Sacos de dormir, para quem nunca viu, vou deixar uma imagem aqui. Você vai vestir na criança, ela serve como uma coberta, só que a criança não tem a possibilidade nenhuma de levar no rosto, se asfixiar, já vai ficar presa nela. Kit berço. Não existe comprovação de que ele realmente protege o seu filho de se prender nas grades do berço. Não existe essa comprovação. É um item desnecessário. Isa, mas meu filho vai bater a cabeça na grade? A gente sabe que bebês e crianças se mexem muito dormindo. Mas mesmo assim, a força que eles fazem não é o suficiente para acabar machucando a cabeça. E outra coisa, se a criança acabar batendo a cabeça na madeira da grade, que não é nada pontiagudo, ainda assim, não é nada comparado ao seu filho se asfixiar e morrer por causa de um objeto que oferece um risco. Então, entre ter um kit berço e não ter, é melhor que você não tenha. Assim você vai conseguir deitar a sua cabeça e dormir. Ninho redutor, a mesma coisa. Bebês, principalmente aqueles que não rolam, que não fazem a esfinge ainda, que não tem controle da cervical, eles não conseguem se livrar de objetos, eles não conseguem sair da situação que eles estão. Se eles estão em situação de risco, eles vão continuar em situação de risco. Eles não vão conseguir sair. Se o bebê tá no ninho e ele acabar se enfiando ali num local, não sabe mais como voltar, asfixia. Um dos primeiros ajustes, né, é um berço seguro, para você poder dormir em paz e seu filho dormir seguro. Ainda falando sobre segurança, quero falar também sobre a posição segura. Gente, posição segura. Por que a gente precisa falar sobre a posição segura? Bebês que não conseguem rolar, que não conseguem sustentar a cervical, não devem ser colocados para dormir de barriga para baixo. Na verdade, nenhum bebê, nem aqueles que rolam, deve ser deixado para dormir de barriga para baixo. Você sempre deve colocar o seu filho para dormir na posição segura, que seria de barriga para cima. Isa, coloca o meu filho para dormir de barriga para cima, mas ele rola e vai dormir de barriga para baixo. Não tem problema. Se seu filho já sabe rolar, se ele já sabe segurar a cervical, não tem problema ele se virar e dormir na posição que ele quiser. Porque aí já não tá correndo um risco de asfixia pelo fato dele não conseguir sair da posição em que ele se colocou. Se o bebê rolou de barriga para baixo, ele sabe voltar de novo de barriga para cima. Ele sabe sair de uma situação de risco. Agora, se seu bebê não rola ainda, não tem controle da cervical, você precisa colocar esse bebê para dormir de barriga para cima. Isa, mas e engasgo? Engasgo de barriga para cima. Parece que não combina, né? Gente, foi feito estudos. A posição de barriga para cima é a melhor posição para um bebê se ele acabar se engasgando, se voltar ali o leite. Isso porque quando volta o leite e você está de barriga para cima, você consegue engolir novamente. E não só isso, dessa forma você consegue emitir som. Se é o seu filho pequeno, você vai ouvir que seu filho está engasgado. E aí você vai conseguir correr e ajudar. Agora, quando uma criança se engasga e ela tá de lado ou ela tá de barriga para baixo, a chance da criança engolir de volta é muito pequena, fazendo com que a criança se engasgue mesmo para valer e acabe até morrendo pelo fato de que não consegue emitir som também. Então, gente, a posição de barriga para cima é a posição mais segura. Se você quer começar o processo de autonomia e dormir em paz também, deixe na posição segura. Isso é indiscutível. Também foi comprovado que a posição segura e o berço seguro diminuem a chance da morte súbita do lactente. Então, é só benefícios. Agora que a gente já falou sobre os ajustes básicos, o quinto ajuste que você vai fazer é sobre a iluminação. Agora que a gente já terminou o assunto sobre segurança, eu vou falar sobre os ajustes que realmente vão te ajudar a alcançar a autonomia. A iluminação é um assunto que causa muita dúvida. Isa, mas tal profissional disse que meu filho precisa dormir no claro para poder entender o que é dia e o que é noite. Ai, mas o outro profissional diz que precisa ser no escuro. Eu vou esclarecer essas dúvidas com você nesse vídeo. Bebês,
de 0 a 1 mês. Sonecas, em qualquer lugar. Bebês de 0 a 1 mês não se incomodam com iluminação. Eles dormem facilmente em qualquer lugar. E também não compensa você ficar levando esse bebê para um ambiente, já que um bebê recém-nascido até 1 mês dorme muitas vezes durante o dia. Então você vai ficar entra e sai do quarto. Então não, calma. Não tem necessidade de você fazer as sonecas em um ambiente escuro. Pode ser em qualquer lugar. Agora, o sono noturno em um ambiente de escuro absoluto. Isa, mas como que eu vou amamentar durante a noite nesse escuro? Como que eu vou enxergar o meu filho durante a noite nesse escuro? A gente sabe, eu sei que sou mãe também, que a gente se sente insegura, a gente sente medo de não estar vendo o nosso filho. Por mais que a gente saiba que está ali do nosso lado. Deixa um abajur, uma luz fraca, perto da sua cama. Se você precisou, se sentiu insegura, quero ver se tá tudo bem, liga, olha, desliga. Isa, preciso acertar aqui no meu peito, tô aprendendo a amamentar ainda, preciso fazer direito, senão vai machucar. Acende, acerta, desliga. Entendeu? Não tem necessidade de ficar num ambiente claro, num ambiente iluminado durante a noite. Até porque a gente também quer ensinar pra esse bebê, né? Até os 3 meses. A gente quer ensinar pra esse bebê, a gente quer mostrar pra ele o que é dia e o que é noite. E se a gente acaba deixando um quarto iluminado durante a noite, a gente dificulta esse processo. Além de atrapalhar na produção de melatonina do bebê e ele ter uma péssima noite de sono. Então sim, deixe o quarto em escuro absoluto. Bebês de 2 meses. A soneca do bebê de 2 meses já não é em qualquer lugar. Aí já precisa começar a ser introduzido um ambiente em penumbra. Então você vai colocar esse bebê para dormir em um ambiente assim, pouco iluminado. Justamente porque esse bebê já vai estar tirando menos sonecas durante o dia. Ainda vai sim ser bastante soneca, mas comparado ao recém-nascido vai ser menos soneca. Então você consegue levar esse bebê até o ambiente de sono e colocar para dormir em um ambiente de penumbra. O sono noturno continua sendo no escuro absoluto. Bebês de 3 meses para mais. Sonecas e sono noturno em escuro absoluto. E, gente, quando eu falo sobre escuro absoluto, é escuro mesmo. É escuro pra valer. Não é tipo assim, penumbra, uma luzinha entrando. Não, é escuridão. Qual a necessidade de deixar tão escuro assim? Algumas pessoas às vezes não conseguem entender. E eu vou explicar pra você também. No escuro acontece a produção de melatonina. Melatonina, hormônio do sono. Melatonina é o que faz com que a gente elimine o cortisol, o hormônio do estresse. A melatonina que vai te dar uma noite de sono boa. A melatonina, ela só é bem produzida no escuro. Segundo ponto, tédio. Se você deixa um ambiente iluminado para o seu filho dormir, ele tem estímulo visual. O tédio, ele ajuda o seu filho a encaminhar no sono. Ele não tem com que se distrair. Logo, ele vai adormecer mais rápido. Dormir no escuro é ótimo. Se você cria esse costume com o seu filho, perfeito. Você vai melhorar muito o sono do seu filho em questão de qualidade. E outra coisa também que é muito falado, é muito comentado, é sobre medo. Isa, eu tenho medo de deixar meu filho dormir no escuro. Você tem medo. Seu filho não tem medo. Isso é uma coisa sobre a gente. Às vezes a gente precisa olhar pra dentro de nós e entender se a gente não tá projetando os nossos medos nos nossos filhos. Às vezes você tem medo de escuro porque você foi uma criança que não foi acostumada a dormir no escuro. E por isso você tem medo. Mas agora seu filho, ele não tem medo de escuro. Ele tava no escuro. A sua barriga, o seu útero, era escuro. Ele já está acostumado com isso. Então, relaxa, o seu filho não tem medo de escuro. Não tem nada de ruim para acontecer com o seu filho no escuro. Se você proporcionou um berço seguro, se você proporcionou uma posição segura, nada de ruim vai acontecer com o seu filho. Fique tranquilo. O sexto ajuste é sobre barulhos. Gente, é engraçado até falar sobre esse assunto, porque tem muita gente que bate na tecla que a gente precisa ensinar os nossos filhos a dormir no barulho, para que eles durmam em qualquer lugar. Não, gente. Coitados. Tipo assim, sério. Você dorme em qualquer lugar? Pra você tá bom dormir em qualquer lugar? A gente dorme em qualquer lugar quando a gente tá muito cansado. A gente tá tipo, meu Deus, eu não aguento mais. E olhe lá. Não é agradável pra ninguém dormir em um ambiente extremamente barulhento. Então não vai ser agradável pro seu filho. O ambiente de sono precisa ser um ambiente sem barulhos. E como que você vai fazer com que isso aconteça? Isa, moro numa casa perto de obra. Maior barulheira na rua. Isa, tenho filhos pequenos em casa, não tenho só meu bebê, tenho filhos que já são grandes, que correm, que fazem barulho. Como que eu vou fazer? Se seu filho dorme no quartinho à noite, ou então faz as sonecas no quartinho, bonitinho, fecha a porta.
Não é porque é hora de dormir, é hora da soneca, que você vai deixar a porta aberta. E isso entra também na questão de iluminação. Porta aberta entra luz. Então fecha essa porta. Primeiro ponto. A porta já vai ajudar a reduzir um pouco dos barulhos em relação à casa. Agora, como que você vai reduzir, de fato, aquilo que entra mesmo com a porta fechada? Ruído branco. Gente, ruído branco é maravilhoso. Depois que eu comecei a usar isso com meu filho, porque assim, meu filho dormiu comigo até os 6 meses. Não em cama compartilhada, quarto compartilhado. E eu dormi ouvindo ruído branco. Quando eu passei ele pro quartinho dele, não dava pra ficar sem ruído branco. E eu durmo com ruído branco também, inclusive, hoje em dia. Gente, é maravilhoso. Você não escuta nada, é um sono profundo. Você dorme bem a noite inteira. O ruído branco, ele meio que se ajeita no nosso cérebro de uma forma com que ele não perceba os barulhos externos. Ele ajuda a melhorar a qualidade de sono. Ele é um ótimo indutor de sono, porque mistura aquele escurinho, onde a criança não tem estímulo visual nenhum, junto com o ruído branco, que vai se organizar nas mesmas ondas ali do seu cérebro. É dormir em cheio. Não tem erro. Então, assim, gente, vale super a pena ter ruído branco. Isa, não quero gastar dinheiro comprando uma caixinha de som de ruído branco. Você não precisa. Em relação ao escuro também, vou dar uma opção aqui pra vocês. Isa, não quero comprar cortina, não quero comprar persiana caixa box. Tá fora das minhas condições. Papel alumínio e fita. Papel alumínio e fita salva. Quando eu vou viajar, inclusive, é isso que eu uso, tá? E agora, em relação ao ruído branco, se você tem um celular que você não usa mais, deixa em modo avião, baixa nele o ruído branco. Eu digo assim, deixa em modo avião pra não acender durante a noite, sabe? Deixa a uma distância segura, porque qualquer eletrônico precisa estar a 1,5 metro de distância da cabeça do seu filho. Baixa o ruído branco, vou disponibilizar aqui pra vocês, 12 horas de ruído branco pra vocês baixar, não ter desculpa. Isa, não tem celular. Se você tiver uma caixinha de som que não emite luz, é essa mesmo que você vai usar. Pega lá o ruído branco que tá aqui embaixo, baixa, coloca na caixinha de som pra tocar. Isa, volume, 60 decibéis, o máximo, certo? Você vai baixar um aplicativo e você vai verificar. Ver se não tá passando de 60. Passando de 60, tá ruim. Abaixa um pouquinho isso aí. E agora indo pro 7º ajuste. Temperatura. Gente, eu sei que vocês ficam meio preocupadas em relação à temperatura. Isa, não sei se meu filho tá com frio. Não sei se ele tá com calor. Não sei se coloquei muita roupa. Ou às vezes veste e aí depois assim, do nada fica pensando... Putz, será que eu exagerei na quantidade de roupa? Será que eu coloquei roupa demais? Ou será que eu coloquei roupa de menos? Será que vai ficar sentindo frio? Calma. Colocou pra dormir. Despertou. Será que foi por causa da roupa? Será que foi por causa do calor? Será que foi por causa do frio? Como que você vai verificar essa temperatura? Você só vai verificar se ele acordar. Se ele acordar, você vai descartar a possibilidade de ser por causa de temperatura. Então você vai entrar no quarto, ou se for no quarto compartilhado, você vai pegar a sua mão e você vai colocar ela na região do tórax ou das costas. Se as costas ou o tórax estiver suado, quente, avermelhado, significa que seu filho tá com muito calor. Então, realmente, o despertar foi por causa de calor. Aí você vai reduzir a quantidade de roupa que ele tá usando. Agora, se você colocou, sentiu a pele gelada, rendilhada, ou então pálida, é frio. Então, aí você tem que aumentar a quantidade de roupa que seu filho estiver usando. Agora, se você encostou, tá normal. Não tá nem suado, nem frio, nem muito quente. Tá normal. Então, seu filho não acordou por causa da temperatura. Então tá tudo certo em relação a essa parte, você já pode descartar isso. Isa, mas coloquei aqui no tórax, nas costas, tá normal. Mas a cabeça tá muito suada. Normal. Bebês, principalmente quando estão em sono profundo, eles soam muito pela cabeça. Normal, você não vai ver pela cabeça. O bebê sempre vai ter a cabeça mesmo mais suada e quente em relação ao corpo dele. Então é sempre tórax e costas. Isa, ai, mas o pezinho dele tá gelado, ele tá com frio? Não. Calma aí, dá uma olhada. Tórax, costas. Se tá tudo certo, não tá com frio. E é assim que você vai saber quando o seu filho desperta durante a noite, se foi por causa da temperatura ou não. E você só vai verificar se ele despertar. Se ele estiver com calor, ele vai te chamar. Se ele estiver com frio, ele vai te chamar. Pode ficar tranquila, que qualquer incômodo pode ser suficiente para acordar um bebê. 8º ajuste. Telas. Gente, esse assunto é um assunto polêmico, né? Mas é muito importante falar sobre ele. Se seu filho usa telas, você precisa dar uma maneirada. Começa percebendo aí quanto tempo de tela que seu filho assiste por dia. Seu filho assiste muito, você pode ter certeza que isso vai atrapalhar no sono dele à noite. E por que vai atrapalhar? Eu não sei se vocês já perceberam como seu filho fica
depois que você desliga a TV. Porque eu já percebi no meu. Desligou, vira outra criança. Nervosa, imediatista, por causa da TV. Então, assim, a TV, as telas, se em excesso, elas moldam o comportamento dos seus filhos. O seu filho, sim, ele pode ficar uma criança muito mais agitada do que ele é normalmente por causa de excesso de tela. E se a criança é uma criança agitada durante o dia, ela vai ser à noite também. Manerem no uso de telas. Eu não vou falar aqui pra vocês zerarem o uso de telas, porque eu também não sou desse time de 0 telas. Meu filho dorme a noite inteira e ele assiste TV. Ele não assiste de maneira assim, totalmente deliberada. Eu sempre fui assim, de prestar atenção no tempo que ele estava assistindo, desde pequeno. Se seu bebê for muito novinho, não tem a necessidade de você colocar a TV. Mas assim, Isa, precisei colocar 30 minutos. Tudo bem, tudo certo. Assim, não exagerem. Tudo que é demais faz mal. E isso eu tô falando assim, por questão de crianças. O seu filho tá com o cérebro dele se desenvolvendo. Ele tá aprendendo. Essa fase é a fase ali de 0 a 2, 3, 4 anos. A criança tá aprendendo o que é um mundo. Você precisa deixar que ela viva o mundo. Se você ficar sempre ligando a TV, que gente, eu sei que é difícil às vezes fazer as coisas que a criança traz de você. Eu sei. Meu filho assiste só 1 hora de tela por dia. No restante do dia, ele se vira com as coisas dele. Ele precisa se virar com as coisas dele. Ele precisa achar o que fazer. Se ele vai ler, procurar inventar as brincadeiras dele. E o seu filho só vai começar a usar a criatividade. E vai começar a brincar sozinho. Fazer as brincadeiras dele. Se você deixar ele viver o tédio. Se você não deixar o seu filho viver o tédio, ele não vai aprender que ele precisa buscar outras formas para se entreter. E isso é muito importante. Depois que eu comecei a deixar meu filho viver o tédio, virou um leitor. Ele adora gibi, inclusive, adora gibi. Adora ler assim. Não lê de fato, gente. Ele tem 2 anos só, mas ele adora ficar folheando assim as páginas. Você precisa deixar seu filho viver o tédio. Mas assim como qualquer hábito, leva tempo. E é difícil. Se você quisesse emagrecer hoje, você acha que assim, parando de comer hoje pra amanhã, você já tá magra amanhã? Não. Eu tô vivendo o processo de emagrecimento, eu sei que não é assim. Toda criação de hábito é difícil. Não é fácil. Eu não penso que vai ser fácil. Eu vou desligar a TV do meu filho. Uma criança, às vezes, que já tem o hábito de assistir muito tempo de TV. E vai ser fácil. Não vai. Não vai ser fácil, mas você precisa entender que não vai ser difícil pra sempre também. É difícil o começo. Depois a criança ela vai entendendo. Ela vai entendendo, o hábito vai sendo construído. A construção de um hábito leva tempo. Coloca isso na sua cabeça. Mas quando acontece, minha querida, glória a Deus. Aí é só bênção, de verdade. Quando seu filho aprende a ser paciente, quando seu filho aprende a lidar com o tédio, quando seu filho aprende a dormir sozinho, sem precisar de você, com total autonomia. Isso não é só bom pra você, isso é bom pra ele também. Você tá mostrando que ele é capaz. Filho, você consegue. E ele consegue mesmo. Consegue mesmo. Você tá mostrando pra ele que ele é capaz, e não só que ele é capaz, que você confia nele, que você acredita nele. Meu filho hoje vive o tédio. Não vive mais o tédio porque ele já se vira com as brincadeiras dele, porque eu precisei mostrar pra ele que ele precisava ficar um pouquinho entediado pra poder se virar com as coisas. Cuidado com o excesso de telas. Não digo só em questão do sono do seu filho, mas também no comportamento dele, porque assim, é notório. E o último ajuste, para esse vídeo não ficar enorme, é o tempo de qualidade acordado, passeios ao ar livre. Gente, toda criança precisa de um tempo de qualidade acordado para poder dormir. Um bebê que não cansa, não descansa. Um bebê que não tá cansado, não vai descansar. Não importa se você tá seguindo certinho a janela de sono, se essa criança não passou um tempo de qualidade acordada, ela não vai querer dormir. Como que seria o tempo de qualidade acordada de um bebê de 0 a 3 meses? Um bebê que não engatinha ainda, eu vou falar assim que fica mais fácil. Um bebê que não engatinha ainda, tummy time. É dessa forma que ele vai gastar energia. Isa, desde quando eu começo a fazer tummy time? Desde que nasceu. Depois que levou pra casa, tummy time. Todos os dias. É todos os dias mesmo. A criança tá acordada ali já, tá com a barriguinha cheia, tá tranquilo. Tummy time. Bota de barriga pra baixo. No começo a criança vai odiar, do fundo do coração deles. Não precisa ser no chão também, se você não se sentir confortável, ainda mais no comecinho. Pode ser na cama, no sofá, em qualquer lugar. É só pra criança gastar energia.
eles precisam gastar energia. E assim, se só ficar no teu colinho deitado assim, você não botar a criança pra ficar de tummy time, de barriguinha pra baixo, pra fazer algum tipo de esforço, ele não gasta energia. Gasta energia só mamando. Então assim, tummy time é essencial, é importantíssimo. Coloca seu filho de barriga pra baixo, é importante não só pro sono, mas também pro desenvolvimento. Começou a engatinhar, aí, meu parceiro, aí você não precisa nem colocar de barriga pra baixo mais, porque eles mesmos vão ficar pedindo pra ficar no chão. Aí é engatinhar. Deixa engatinhar pela casa. Compra a joelheira pra não ficar machucando o joelhinho. Deixa engatinhar. Vai gastar energia. Gasta energia. Tá acordado? Vai gastar energia. Põe brinquedo no chão. Deixa a criança engatinhar pra lá e pra cá. Eu deixava meu filho engatinhar a casa inteira. Começou a andar? Bota pra andar. Quer levar pra passear fora de casa? Leva sem carrinho. Coloca a criança pra andar. Gasta energia. Aproveita. Você precisa gastar a energia do seu filho pra ele poder querer dormir, senão ele não vai querer dormir, porque ele não vai estar cansado o suficiente. Passeios ao ar livre. Passeios ao ar livre é sempre bom, independente da idade. A criança, ela libera muito do estresse quando sai de casa, vê outras coisas, vê o mundo, vê o céu. Não tô falando sobre escola, tá? Tô falando sobre passear com seu filho pelo menos uma vez ao dia. Se seu filho vai pra escola, beleza, já conta como passeio ao ar livre, né? Passeio externo. Mas se seu filho não vai pra escola, tenta sair pelo menos uma vez no dia com ele. Dá uma voltinha ali, deixa a criança ver outras coisas que não seja dentro de casa. Ver o céu. É importante isso para as crianças. Gente, esse foi o vídeo, o primeiro vídeo, porque eu vou fazer vários outros vídeos. Vou ensinar você a criar um ritual de sono. Vou te ensinar a entender janela de sono. Vou soltar tudo aqui para vocês. Tudo relacionado ao sono, eu vou conversar aqui com vocês e vou ensinar vocês, porque tudo que é valioso não dá pra gente ficar guardando, né? E é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que essas dicas ajudem vocês na construção da autonomia, e até o próximo vídeo.